Vibe Mundial FM. Hoje trazendo mais uma faceta desse assunto que é tão instigante, tão interessante, sobre física quântica e metafísica, né? Cada dia da semana, desde a quarta-feira, eu estou trazendo esse tema para vocês aqui, e vou levar até o programa de amanhã. Não se esqueçam que sábado de manhã, às 11h30 da manhã, também tem programa Entre Vidas inédito aqui pela Rádio Vibe Mundial. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o karma e a mente quântica. O karma e a mente quântica. Você vai se surpreender, acredito, e entender melhor como esses conceitos, eles na verdade são bastante relativos. E para você entender o fio da meada que unifica esses conceitos, tem que ter um entendimento mais profundo sobre karma, isento de influências, interferências, de condicionamentos que são muito presentes, na verdade, né? Então, temos que nos libertar dos condicionamentos aí de uma forma geral, que vem da religião, que vem do kardecismo, que vem da visão. As pessoas se esquecem ou não sabem, mas o kardecismo, ele é uma religião e ele traz dogmas, ele traz conceitos extremamente absolutistas, ele traz ranços religiosos que foram incorporados por causa de todo o moralismo absorvido da Igreja Católica através do Evangelho. Então o Evangelho ele acabou dando uma conotação bastante religiosa para o kardecismo, porque no princípio o kardecismo ele era científico. Quando Kardec começou os seus estudos, né, a compilar, a reunir conhecimento sobre reencarnação, sobre a vida após a morte, sobre os seres do mundo astral, sobre a mediunidade, ele fez um trabalho de pesquisa. Ele saiu do ceticismo, ele era cético, ele saiu do ceticismo para pesquisar, né, como cientista, o fenômeno. E realmente foi muito bem sucedido, ele fez um trabalho incrível, né, muito interessante, muito útil. Kardec fez um belo trabalho. Mas aí chegou um certo momento que, para não sofrer tantos ataques da religião católica, o Espiritismo absorveu o Evangelho, né? E apesar de se orgulharem tanto disso, o Evangelho acabou carregando o Espiritismo kardecista de uma conotação moralista que já existia na Igreja Católica. E aí você vê todos os conceitos de pecado, por exemplo. O Espiritismo não fala em pecado claramente, mas ele ensina o conceito do pecado a partir do momento que faz as pessoas se sentirem culpadas dos karmas que tenham adquirido em outras vidas e se sintam merecedoras de uma certa, para uma recomposição kármica, julgam que precisam muitas vezes sofrer, né? Julgam que precisam sofrer, se submeter à família, se submeter a uma série de coisas. Eu discordo frontalmente da maior parte das colocações que o kardecismo aponta, pela visão realmente muito baseada, muito calcada na escassez, na dor, no sofrimento, como se isso tudo fosse purificar a alma. Percebe que isso vem do catolicismo? Percebe que essa é uma conceituação católica? Então eu estou começando a explicar para vocês aqui que o conceito de karma, que a maioria das pessoas conhece aqui, né? Vamos falar do Brasil, da nossa realidade, porque não é um conceito, apesar de que o mundo inteiro conhece, não é um conceito tão popularizado em todos os países, não é, né? Na verdade, temos esse conceito muito forte na Índia, né? Um conceito oriental forte, nos meios dentro das filosofias ou seitas orientais, né? Que lidam com o conceito do karma, mas também existe lá toda uma visão religiosa que também muitas vezes leva as pessoas a julgarem que tenham que sofrer, que tenham que se submeter, que tem dívidas e dívidas e dívidas. Galera, mas nunca que sai desse Serasa kármico, desse SPC kármico, né? Nunca que você está com o nome limpo. Então, na verdade, nós podemos superar isso tudo muito mais
facilmente, muito mais rapidamente. Então eu queria primeiro dizer para vocês que eu mesmo, que ensino tanto o conceito de karma para vocês, eu não compartilho com essa interpretação kardecista. Então, vou explicar para vocês, já que o tema, né, lembrando aqui para alguém que possa ter chegado atrasado, né, que eu aqui, Marcelo Cotrim, começando com vocês o programa Entrevidas na Rádio Vibe Mundial, transmitindo para o Instagram, para o YouTube, para o Facebook, para as minhas redes sociais. Eu quero falar hoje sobre karma e a mente quântica. Eu vou chegar lá, né, temos aí 1 hora de programa até 1h da tarde para explicar bem para vocês o que seria essa tal mente quântica. Então, primeiro vamos entender, complementar o conceito de karma. Eu estou explicando para vocês aqui que karma, na realidade, ele vem aqui na maior parte das vezes, quando as pessoas citam karma, falam de algo negativo. A visão, o olhar é mais pejorativo, ele é mais negativo. As pessoas falam do karma como quem está evocando, né, uma série de obrigações, né, para poder superar erros do passado. Então, eu vou dar exemplos, né? Daqui a pouquinho eu chego no conceito da mente quântica e vamos comparar com essa visão kármica, tá bom? Para você entender que é totalmente diferente. Totalmente diferente. E é algo real, né? Ou seja, a natureza nos apresenta essa possibilidade e esse conhecimento acerca da física quântica associada, atrelada à metafísica, nos dá um olhar libertador acerca das nossas cargas kármicas aí do passado, você já vai entender. Mas continuando a explicar primeiro ainda sobre o conceito religioso do karma, que tem uma influência católica muito poderosa, que foi transportada para o kardecismo, na verdade, o karma, ele acaba sendo, eu ouço coisas das pessoas, dos alunos meus, quando eles chegam no espaço Entrevidas, atualmente todos os cursos são, eu falo espaço, atualmente é um espaço virtual, né? Porque todos os cursos e atividades e workshops que eu realizo são online. Já tem 1 ano que isso é tudo é online e vai continuar sendo esse ano por tudo que a gente está vendo aí de cuidados necessários, né, dentro da pandemia. Mas cada aluno que chega hoje pelo aplicativo Zoom, por exemplo, dá para eu ver vocês, escutar vocês, ficamos muito próximos, né? Como se estivéssemos em sala de aula presencial. Então dá para sentir muito bem cada um de vocês. E chegam muitos alunos meus assim, curiosos, interessados, né? Mas às vezes ainda muito condicionados, muito cheios de paradigmas e dogmas que nem percebem, porque tudo está muito disseminado no inconsciente coletivo. Você absorve isso da tua família, dos teus pais e nem percebe. Às vezes tua família nem é religiosa formalmente, porque não frequenta uma religião, mas são religiosos na sua concepção moral, né? E é isso que é importante a gente ponderar, a gente refletir, a gente entender. Então, na verdade, olha só, karma na visão religiosa, né? Quer dizer, karma na visão religiosa quer dizer que você tem algo a pagar, né? É o conceito comum dentro da religião. Então eu ia explicar isso, muito aluno meu falando assim, eu ouvi falar que as minhas dificuldades financeiras existem porque em outras encarnações eu fui muito rico e usei muito mal o dinheiro que eu tinha. Gente, pelo amor de Deus, né? Faz favor, né? Que baixaria, né? Você adotar uma crença desse tipo. Crenças de que você estaria sofrendo algo porque você agiu mal no passado. Sabe o que faz você sofrer algo por ter agido mal? Autoculpa. A autoculpa gera isso, não o karma em si. Você pode, então, se libertar dos erros, mesmo que tenha cometido erros, né? Até porque é ilógica, esse raciocínio é ilógico. Uma pessoa que já teve muito dinheiro em outras vidas, ela tem tendência a ter facilidade para lidar com a energia do dinheiro. Então, quem teve muito dinheiro
tenha usado bem ou mal, ela tende a ser rica novamente aqui. Pode até não vir numa família rica, pode até ter uma fase ainda inicial da vida difícil financeiramente, porque ela ainda não se desprendeu dos condicionamentos atuais. Mas se está nela o domínio dessa energia, se você já fez isso em outras vidas, é mais fácil para você adotar novamente num dado momento aquilo que está no teu inconsciente. E aí você mais facilmente começa a atrair o dinheiro. Deu para entender? Ah, mas a pessoa usou mal, ela não tem que ficar pobre, miserável? Óbvio que não. Aí você nota que aí existe uma pincelada de uma interferência, de uma manipulação do conceito para dizer que você tem que ser punido. Então a ideia aí por trás desse conceito muito propagado, né, é a ideia da punição. Ou seja, gente, não existe um Deus superior, muito menos punitivo. Não é? Não existe isso. Né? Olha aqui, ó, interessante também, eu ia até comentar, a Fátima Santos cita aqui no Facebook, eu vi isso no budismo sobre o dinheiro. Pois é, o budismo também tem conceitos, por isso que eu citei que as filosofias orientais, elas também trazem alguns conceitos na sua prática religiosa, né? E existe o budismo filosofia e existe o budismo religião. E o budismo religião, a filosofia é linda, mas o budismo enquanto religião, ele peca muito também. Ele também comete uma série de... Né, ele ensina coisas assim ligadas também às ideias de sofrimento, de escassez necessária, de abrir mão da matéria, do corpo, das necessidades humanas, das paixões, e aí, portanto, abrir mão do prazer. Calma, vamos com calma aí. A gente tem muita coisa no budismo que é extraordinária. Eu mesmo ensino o budismo, por exemplo, no meu curso de meditação. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que abrir mão da nossa condição física, humana, instintiva, não é? Isso tudo já parte para toda essa ideologia das religiões, não é só o catolicismo, e, portanto, todas as religiões tem, na sua maior parte de crenças, ideias que levam o ser humano a sentir culpa por buscar o prazer, por buscar o poder, por buscar ter uma independência, uma individualidade e serem autênticos. As religiões não querem isso. Elas querem pessoas que sejam cegas, surdas e mudas e até mesmo dentro do que é chamado hoje em dia de movimento de nova era, você vê muita gente plantando essas mesmas ideias com uma cara nova, né? Os mesmos padrões com uma cara nova. Beleza, entendido isso, vamos falar agora de física quântica, mente quântica. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver que, primeiro, o karma não é nada disso, né? O karma não é punição. Vamos entender o karma como causa e efeito. Então, só para concluir de uma maneira correta, né, antes de dar a visão quântica, que vai além, né, só explicar para vocês como é um olhar correto para o karma. O que é karma num olhar lúcido, correto, sem o ranço da religião? Karma é causa e efeito, sim. É ação e reação, sim. Só que não do modo que foi interpretado. Ou seja, karma é simplesmente, eu digo sempre que karma é a própria lei da atração. Ou seja, o que você tem que entender é que a causa, a ação primária que vai gerar um efeito, a causa que vai gerar um efeito é o sentimento. Então, dentro do conceito que eu, Marcelo Cotrim, tenho como correto, e eu ensino isso, é o que eu vejo de mais puro e correto, sem ranço religioso, sem ranços religiosos, é entendermos que o karma, eu sou um espiritualista universalista, né? E é entender que o karma, ele é na realidade sim causa e efeito, mas a causa é um sentimento, a causa não é uma ação e o efeito não é a lei do retorno, que isso não existe, não é a volta do que você fez como se fosse uma punição necessária. Na verdade, o retorno é sim a frequência vibracional, não é?
em que você se coloca, gerando, é claro, uma aproximação, a atração ou a aproximação das pessoas afins e das situações afins, né? Então, nesse sentido, a lei da atração, ela é simplesmente baseada no seu sentimento. Vibe Mundial 95,7. FM.